Welcome to Calvary. Bem-vindo a Calvary Welcome back to our series about blessings and curses. e bem-vindo de volta à nossa série sobre bênçãos e maldições. Tonight we're going to finish. Hoje a gente vai terminar. Okay, we're going to finish this series and I think it's going to be good. A gente vai concluir essa série e eu acredito que vai ser muito bom. Okay, so last week we were looking at the words in the ancient Hebrew talking about curses. Então, na semana passada, a gente estava vendo no Antigo Testamento palavras no hebraico antigo que se referiam a maldições. Okay, and we saw 8 words. E a gente viu 8 There's palavras. 4 more tonight. Tem mais 4 hoje à noite. And then we're going to try and wrap all this up and make a strong conclusion. E daí, depois disso, a gente vai tentar englobar tudo e fazer uma conclusão mais forte. Okay? Ok? Okay, so let's go to the 9th word. Então, a 9ª palavra, The 9th word is kalal. que é a palavra kalal. Okay, this word means to curse, to despise, to revile. Para amaldiçoar, desprezar ou insultar. Okay, so this word is used 83 times in the Old Testament. Essa palavra é usada 83 vezes no Antigo This is Testamento. the word that's most commonly used or most widely used in the Old Testament for curse. Essa é a palavra mais amplamente ou mais comumente usada no Antigo Testamento para maldição. Okay, but what we see by the definition is it doesn't mean what we think of curses here in Brazil. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê pela definição dessa palavra que ela não tem muito a ver com o uso da palavra maldição hoje em dia aqui no Brasil. It means to talk bad about somebody. Significa falar mal de alguém. Okay, we have a couple examples for you. Tem alguns exemplos aqui para vocês. Genesis 8:21. Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Okay, so this talks about God cursing the earth because of the evil of man. Então aqui fala sobre Deus amaldiçoar a terra por causa da maldade do homem. And he says he's not going to do the same thing that he did in the flood, E ele diz que ele não vai fazer de novo a mesma coisa que ele fez no dilúvio, even though man is wicked to his core. mesmo que o coração do homem seja perverso. Okay? Now that's interesting. That's a whole other sermon, right? Mas esse é um outro sermão diferente. Okay? Man is evil. O homem é mau. Okay? All of us are evil at the core. Todos nós somos maus internamente, na nossa That's essência. why we need Jesus. E é por isso que a gente precisa de Okay? Jesus. But the point here is God is not going to curse the earth again. Mas o ponto aqui é que Deus não vai mais amaldiçoar ou condenar. And this is the word kalal. E essa palavra aqui é a palavra kalal. Okay? Another passage is Psalm 37 verse 21 and 22. Uma outra passagem onde essa palavra aparece é Salmo 37, no versículo 21 e 22. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. Okay, so he says here, the cursed shall be cut off. Então aqui diz que aqueles que forem amaldiçoados vão ser eliminados. Okay, that's kind of heavy, right? E é pesado, né? Okay, but this is talking about these people who have been cursed by God Aqui está falando de pessoas que foram amaldiçoadas por Deus because they're doing what's not right. porque não estavam fazendo o que é correto. Okay, so this is the word kalal. Então essa palavra ali, kalal. Okay, the next word A próxima palavra is harder to say. é difícil de dizer, It's kelalau. é a palavra kelala. Okay, this means vilification, curse, reviling, or reproach. Vilificação, maldição, injúria ou reprovação. Okay, it's used 33 times in the Old Testament. É usada 33 vezes no Antigo Testamento. And we'll see it here specifically in 2 Samuel 16, verse 12. E a gente vê especificamente aqui no exemplo em 2 Samuel 16, 12. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Okay, so this is the story of David when Absalom, his son, was coming to take over the kingdom of Israel. E aqui é na história de Davi, no momento onde o filho dele, Absalão, estava vindo contra ele para tomar o reino. Okay, David had to flee from Jerusalem with all his men. Davi teve que fugir de Jerusalém com todos os seus homens. And there's this guy, his name is Shimei or Shimei, I'm not sure exactly how to pronounce it. E tem esse cara... Shimei? Yeah. Eu não lembro como é em português. Esse cara Shimei ou Shimei que o Tom falou... And he comes out and he starts reviling, cursing at King David. E ele chega ali e começa a amaldiçoar e injuriar o rei Davi. Okay, and so they're saying, hey, let's kill this guy.
E aí ele fala, vamos matar esse cara. And David says, no, you know what? Let him. Maybe God will bless me because he's cursing me. E Davi fala assim, não mate ele. Talvez Deus vá me abençoar por causa dessas maldições que ele está dizendo sobre mim. Because he's there, he's reviling, he's speaking badly of David. Porque ele está ali maldizendo, está falando mal de Davi. Okay, another passage, this is an interesting, Proverbs 27:14. Uma outra passagem em Provérbios 27:14. O que pela manhã de madrugada abençoa o seu amigo em voz alta, lhe será imputado por maldição. Okay, raise your hand if you're a morning person here. Levanta a mão se você é uma pessoa matinal. Okay, if you're a morning person, you wake up and you want to bless everyone around you with loud voices. Se você é uma pessoa que acorda de manhã e quer sair por aí abençoando todo mundo em voz alta, Okay, God is going to call that a curse on your life. Deus diz que ele vai amaldiçoar você. Man, that's heavy stuff, right? Isso é pesado, né? Okay, so if you like to wake up early, be quiet. Então, se você gosta de acordar cedo, fique em silêncio. Let other people sleep if they want to sleep, Deixe as right? outras pessoas dormirem, se elas quiserem And for the dormir, love né? of God, don't have that morning person pride. It's so disgusting. E se, pelo amor de Deus, não seja aquela pessoa que tem orgulho de ser uma pessoa You know, matinal. like, oh, I wake up early. You guys are so lazy. You slept until 8. Oh my gosh. Porque tipo, nossa, eu acordei super cedo, você é tão preguiçoso, dormiu até as 8. No, that's not cool, okay? Isso não é legal, tá? Okay, so don't be that person Então não seja essa pessoa and don't be loud in the morning. e não seja barulhento de manhã. Otherwise, he says, there's going to be a curse in your life. Se não, diz aqui que vai ter uma maldição na sua vida. And this is the word kelala. E essa é a palavra kelala. Okay. The 11th word we have A 11ª palavra que a gente tem is shebuah. é shebuá. Okay, this means a curse, an oath, an execration, imprecation. É maldição, juramento, execração ou imprecação. Okay, this word is used 30 times in the New Testament, in the Old Testament. 30? 30. Essa palavra aparece 30 vezes no Antigo Testamento. Okay, twice it's used in this passage. Numbers 5, verse 21. E a gente tem aqui, por exemplo, em Números 5:21. Então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. This is one of the weirdest things in the Old Testament. Essa é uma das coisas mais bizarras do Antigo Testamento. If a man suspects that his wife is cheating on him, Se um cara suspeitar que a esposa esteja traindo and ele, she says, "No, I'm not," e ela disser não, eu não tô, he can take her to the priest in the temple, ele pode levar ela para o sacerdote no templo, and the priest will put her under an oath e o sacerdote vai fazer ela estar sob juramento, and make her drink this weird water. e vai dar para ela uma água estranha. Okay? And if she's lying because of her oath before God, E como ela está sob juramento diante de Deus, se ela estiver mentindo, her stomach will swell and her thigh will rot. fala que a coxa dela vai ser consumida, né, vai apodrecer, e o ventre dela vai inchar. Weird, right? Estranho, né? Okay, no, we don't have things like this in the New Testament, praise God. A gente não tem coisas desse tipo no Novo Testamento, graças a Deus. Okay, but what's going on here? Mas o que está acontecendo aqui? The priest makes her swear an oath. O sacerdote faz ela jurar um juramento, né, ou juramento da maldição, como diz aqui na NVI, This is this word, que são essas palavras. shebuah. Essa palavra é shebuá. Okay, so this is used twice in this passage. E essa palavra aparece 2 vezes nessa passagem. Okay, and then there's another one in a good sense in Psalm 105, verse 8 and 9. E tem uma outra vez que essa palavra é usada em Salmo 105, versículos 8 e 9. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque. Okay, so he talks about God's oath to Isaac. E aqui ele fala do juramento que Deus fez, a aliança que fez com Isaque. Because he swore to Isaac to bless him with the blessing of Abraham. Porque ele jurou que ia abençoá-lo com a bênção de Abraão. Okay, and so he's reminded him of that. That's kind of cool. Então ele está aqui lembrando disso. Okay. É bem legal. So this word kind of means an oath, a vow of some kind. Então essa palavra parece meio que um voto, né? Um juramento. Okay, last word. A última palavra. The word is ta'ala. É a palavra ta'ala. Okay, this word is only used one time in the whole Bible.
é uma palavra que aparece apenas uma vez na Bíblia toda. Okay? It means an imprecation or a curse. É uma maldição ou imprecação. Okay? Look at Lamentations chapter 3 verse 65. E ela aparece aqui em Lamentações 3:65. Coloca um véu sobre os seus corações e esteja a tua maldição sobre eles. So here Jeremiah is talking about his enemies and he's talking about how they've brought so much trouble into his life. E aqui Jeremias está falando dos seus inimigos e de como eles trouxeram muita aflição e muito sofrimento à And so he's saying, vida dele. God, bring a curse upon these guys for all the bad things they've done. E ele está falando, Deus, por todas as coisas ruins que esses caras fizeram, traz uma maldição sobre eles. Okay? Now, pretty straightforward. There's not a lot that I can say about that. É uma coisa bem objetiva aqui, bem clara, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Okay, so in all of this, these 12 words that we see, Então, dessas 12 palavras que a gente viu, what we see is that most of these words have nothing to do with the idea of a curse that's in our society today in Brazil. a gente viu que a maioria dessas palavras não tem nada a ver com o contexto e as situações onde a palavra maldição é aplicada hoje em dia em muitas igrejas aqui no Brasil. There's nothing about macumba, a magic spell that's cast against you. Não tem a ver com uma macumba, um trabalho, um feitiço que é lançado sobre você. Okay? Most of these words are talking about speaking bad about somebody A maioria dessas palavras está falando sobre maldizer ou falar mal de alguém, or talking about taking an oath of some kind. ou falando sobre alguém que fez um juramento ou um voto de algum tipo. Yeah, or there are several words that are talking about the curse that's connected with the law. Ou também estão falando sobre uma maldição que está relacionada à lei. And we see that there is a curse that comes against those who disobey the law E a gente vê, por exemplo, que tem maldições que vêm sobre aqueles que desobedecem à lei and people who decide to follow other gods rather than the one true God, Yahweh. e sobre pessoas que decidem seguir outros deuses ao invés do único Deus verdadeiro que é Yahweh. Okay, so this brings us to a very important point. E isso nos leva a um ponto muito importante. One of the things that we hear about all throughout Brazil are generational curses. Uma das coisas que a gente escuta muito em igrejas aqui no Brasil é sobre maldições geracionais. Okay, this is super important here in Brazil. Isso é muito importante aqui no Brasil. And they teach so much about this that you need to go through. Your life basically cannot prosper in any way unless you break these generational curses. E você tem que dar uma varredura ali na sua vida, você não vai prosperar de jeito nenhum se você tiver algum problema, alguma questão com essas maldições, se tiver alguma maldição na sua família. Okay, now, like we've talked about in the past, I've challenged everyone give me one verse in the Bible where it talks about breaking curses. E eu já falei isso antes e desafiei pessoas a me darem pelo menos um versículo na Bíblia que fale sobre quebrar maldições. Could be in the Old Testament, the New Testament, anywhere in the Bible, just one verse that talks about breaking curses. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, qualquer lugar na Bíblia, pelo menos um versículo que fale sobre quebrar maldições. I'm still waiting. Eu ainda estou esperando. Okay? No one has been able to show me a verse. Ninguém conseguiu me mostrar nenhum versículo sobre isso. No one. Ninguém. Why? Por quê? Because it's not in the Bible. Porque não está na Bíblia. It's not in the Bible that we're supposed to go out and break curses. Não está na Bíblia que a gente tem que ir quebrar maldições. Okay, now let's take a look at these passages that talk about these supposed generational curses. Agora vamos olhar para essas passagens, esses versículos que falam sobre essas supostas maldições geracionais. Okay? 4 passages, that's it. Tem 4 passagens e é isso. Okay, first passage, Exodus 20, verse 4 through 6. A primeira é Êxodo 20, do versículo 4 ao versículo 6. This is the 10 commandments. Aqui a gente está falando dos 10 mandamentos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Okay, so what is he talking about here? Então, do que ele está falando aqui? What is the context of this passage? Qual é o contexto dessa passagem? It's talking about idolatry, right? Ele está falando de idolatria. That's what the commandment is. Do not make any idols. Esse mandamento é sobre isso. Não faça nenhum ídolo. Okay, and then imagem. he says that those who do, he says he's going to punish their iniquity to the 3rd and 4th generation. E aqui Deus diz que ele é um Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Okay, so the context is
idolatry. Então o contexto aqui é idolatria. God takes this very, very seriously. Deus leva isso muito, muito a sério. This is repeated in the New Testament. E isso é repetido no Novo We Testamento. see all sorts of things that God gives people over into because of idolatry in the book of Romans. A gente viu pela Bíblia muitas e muitas situações onde Deus entregou pessoas por causa de idolatria. Okay? So, he says that it is to the third and fourth generation of whom? E aqui diz terceira e quarta geração de quem? Okay? Well, those who are practicing idolatry, for one. Primeiro, daqueles que estão praticando idolatria. And it says at the end of verse 5, those who hate me. E no versículo 5 aqui no final diz daqueles que me desprezam. Okay, well, that's serious, right? That's a very important detail. Desprezam ou, o que eu falou, naqueles que me odeiam, né? E isso é muito importante, muito sério. Okay? So, do we hate God? Então, a gente odeia Deus? I hope not. Eu espero que não. I don't hate God. Eu não odeio I Deus. love God. Eu amo Deus. He's awesome. Ele é demais. He's on my side. Ele tá do meu lado. In fact, he's on your side too. Na verdade, ele tá do seu lado também. We have no reason to hate him, A right? gente não tem motivo para odiá-lo, né? Okay? And I don't think that anyone here does hate God. E eu não acho que ninguém aqui odeie Deus. Okay? So, what does he say about those who love him? Mas o que fala sobre aqueles que o amam? He says he shows mercy to 1,000 generations to those who love him and who keep his commandments. Diz aqui que aqueles que o amam, ele vai ser misericordioso e tratar com bondade até 1000 gerações daqueles que o amam. Okay, so which group are we in? Então, qual dos grupos nós estamos? We're in the second group, right? A gente está no segundo grupo, We're né? in the ones who love God, the ones who are going to be blessed for 1,000 generations. Nós pertencemos ao grupo daqueles que amam o Senhor e vão ser abençoados por 1000 gerações. Okay, now I don't think this really pertains to us in the first place. Na verdade, eu acho que isso aqui nem se refere a nós em primeiro lugar. Because this is giving the 10 commandments to the nation of Israel. Porque aqui está falando dos 10 mandamentos para a nação de Israel. We don't live under the 10 commandments. Nós não vivemos debaixo dos 10 We mandamentos. live under the grace of the new covenant, under the Holy Spirit. A gente está debaixo da graça da nova aliança no Espírito Santo. Okay, but if this did apply to us, Mas se isso se aplicasse a nós, we still are not in the bad group. nós ainda não estaríamos no grupo ruim. Okay, we are in the good group of those who love God. A gente estaria no grupo bom daqueles que amam a Deus. So what do we have to fear? Então o que a gente teria a temer? Nothing. Nada. Okay, now, later on in the book of Exodus, Exodus 34, verse 7. Um pouquinho mais tarde ali no livro de Êxodo ainda, mas no capítulo 34, versículos 6 e 7. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração. Gerações. Okay, so here he talks about it, but it's not in the context of idolatry, Então aqui não está mais no contexto de idolatria, but he talks about the character of God. mas fala do caráter de Deus. He talks about God being merciful, gracious, long-suffering. E fala do Senhor ser compassivo, misericordioso, paciente. Okay, these are all very important aspects of God's character. E esses são aspectos importantíssimos do caráter de Deus. But another aspect of God is that he doesn't clear the guilty. He doesn't just let them slide. E aqui outra coisa importante também sobre Deus, diz que ele não passa a mão na cabeça do pecador e não deixa ele passar em branco. Okay? So, he's a God of justice. Então aquele que é culpado, Deus é um Deus de Okay? justiça. All of us would be in trouble facing the justice of God. E todos nós estaríamos encrencados enfrentando a justiça de Because Deus. there's no way to escape his justice. There's no way to bribe him in any way. Porque não tem jeito de escapar da justiça dele ou de suborná-lo de alguma forma. Okay? So, what are we faced with? Então, o que a gente está diante do que aqui? Either facing his justice, the penalty of our sins, Diante de encarar a justiça de Deus pela pena dos nossos pecados, or letting Jesus do that for us. ou deixar que Jesus enfrente esse castigo por Okay? nós. So, Jesus takes our sins from us. Então, Jesus tira os nossos pecados de nós. And the psalmist says he takes them as far away from them as the east is from the west. E o Salmo diz que ele afasta os pecados de nós, assim como o Oriente é distante do Ocidente. It's as if we never sinned in the first place. É como se a gente nunca tivesse pecado em primeiro lugar. Because God looks at us and he just sees righteousness, sinless perfection in us. Porque Deus olha para nós e a partir disso ele só vê perfeição e justificação em nós. So what do we have to do with this
this iniquity, this punishment of iniquity that's coming upon these generations. Então, o que que a gente faz com essa punição, esse castigo sobre as gerações daqueles que praticam iniquidade? Jesus takes that from us. Jesus tira isso de nós. Okay? Next passage is Numbers chapter 14, A próxima está em Números, capítulo 14, versículo 18. verse 18. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Okay, so this is right after the story of the rebellion of the spies. E aqui é o momento logo após a rebelião dos espias. Okay, so they sent in spies, one from each of the tribes of Israel, to check out the land and see how it was. Porque ali eles tinham escolhido 12 espias, um de cada tribo, para ir espiar e ver como era a terra prometida. And they come back with a bad report. E eles voltam com um relatório ruim. And when they come back, they totally discourage the entire nation of Israel. E quando eles voltam falando essas coisas, eles desencorajam todo o povo de Israel. And the nation of Israel says, you know what? Let's select a new leader. Let's go back to Egypt. E aí eles falam assim, ó, quer saber, vamos escolher um outro líder aí e vamos voltar para o Egito. Go back to their old life as slaves because they don't want to enter into the promised land. Voltar para a vida deles na escravidão, porque eles não queriam entrar na terra prometida. After seeing all the miracles of God, starting in Egypt, all the way through the desert, into the border of the promised lands. Mesmo depois de ter presenciado todos os milagres e sinais de Deus, desde a saída do Egito, por todo o caminho no deserto, até ali na fronteira da terra prometida. Now they're going to say, now God can't lead us into the promised land. E agora eles vão chegar lá e falar assim, Deus não pode fazer nada para levar a gente And they para a terra start to prometida. complain against God. E começam a reclamar de Deus. Man, that's bad, right? E isso é mal, né? And so God says, you know what? I'm going to destroy these people. E Deus fala assim, ó, quer saber? Eu vou destruir esse povo. And Moses begins to intercede for the people. E Moisés começa a interceder pelo povo. Okay? And he's trying to remind God of why he brought them out and say, no, God, don't do this, you know? E ele está ali tentando lembrar a Deus dos motivos pelos quais ele trouxe o povo até ali. Está falando, Senhor, lembra do que o Senhor fez, por favor. And so he's talking here about God's character. E ele está lembrando aqui, falando também do caráter de Deus. And he says the exact same thing we saw in Exodus 34. E ele fala exatamente o que ele disse em Êxodo 34. Describing his good characteristics, but also describing the justice that he has. Descrevendo essa bondade de Deus, as características positivas, mas também falando que ele é um Deus de justiça. Okay, now the context of this is people rebelling against God. E o contexto disso, mais uma vez, são pessoas se rebelando contra Deus. People who are not trusting in him are rejecting his plan for their life. Pessoas que não confiam em Deus estão rejeitando o plano dele para suas vidas. And he's reminding him, God, you are the God of justice. You're bringing judgment on the iniquity to the third and fourth generation. E aí ele está falando aqui que Deus é um Deus de justiça e que ele vai trazer punição para a iniquidade até terceira e quarta geração. Again, this is not relevant to us. Mas isso não é relevante para nós. Because we're not the ones who are rejecting God's plan. Porque nós não somos daqueles que estão rejeitando o plano de Deus. We're not saying, no, I don't want what God has. Let me go back into my old life of sin. A gente não está aqui falando assim, eu não quero saber do que Deus tem para mim, eu quero voltar para minha vida de pecado. Okay? If that's you, maybe you would be in trouble. Se esse for o seu caso, talvez você estaria em problemas. Because you're rejecting the sacrifice and the plan of God for your life. Porque você está rejeitando o sacrifício de Jesus e o plano de Deus para sua vida. But if you say, no, I want the sacrifice of Jesus in my life. Mas se você está aceitando o sacrifício de Jesus para sua And you're vida, saying, no, I want God's plan. I want whatever he has for me. e está dizendo, não, eu aceito o plano de Deus, eu quero o que ele tiver para mim. Then this passage has nothing to do with your life. Então essa passagem não tem nada a ver com você. Okay? One last passage, Deuteronomy 5, E mais uma passagem aqui em Deuteronômio 5, verses 8 through 10. versículos de 8 a 10. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Does this sound familiar?
Parece familiar? Okay, this is a repeat of Exodus chapter 20 É uma repetição lá de Êxodo capítulo 20. because Moses reads the Ten Commandments again to the nation of Israel before they enter into the promised land. Porque antes deles entrarem na Terra Prometida, Moisés vai lá e lê novamente os 10 mandamentos. Okay, pro we need to povo. repeat things to people because we're a little bit slow sometimes, E right? a gente é meio lerdo às vezes, né? Então Deus tem que repetir várias vezes a mesma coisa. Okay, and so he says, hey guys, don't get involved in idolatry E ele fala, olha gente, não se mete com esse negócio de idolatria, because this is going to bring problems in your life. que isso vai trazer problema pra sua vida. And I'm going to judge the third and fourth generation. E eu vou julgar até a terceira e quarta geração. Okay, but for those who love me, Mas para aqueles que me amam, there's going to be blessings, there's going to be mercy coming to the 1,000 generations. vão ter bênçãos e bondade e misericórdia por 1000 gerações. Okay, again, we're not in that first group, we're in the second group, those who love God. Então, de novo, a gente não tá naquele primeiro grupo da maldição, a gente tá nesse grupo Okay, que ama Deus. idolatry is terrible. Idolatria é terrível. Don't make statues and pray to them or worship them. Não faça estátuas e adore elas ou faça orações a elas. Okay, most of you already heard that, right? Muitos de vocês já ouviram isso, né? Okay, don't do it. Não faz. And then you don't have to worry about this stuff. E daí você não precisa se preocupar com isso. Because again, the context are those who reject God and go into idolatry. Porque, de novo, o contexto aqui é daqueles que rejeitaram a Deus, desprezaram a Deus e se voltaram à idolatria. Worship Jesus. Adora Jesus. You don't know what he looks like, Você não sabe como ele é, so don't make an image of him. então não faz nenhuma imagem dele. Don't make a painting of him. Não faz um quadro dele. And don't worship the painting or a statue or anything of him. E muito menos adora o quadro, a imagem ou a estátua dele. Okay? He's here. He's with us. Let's worship him in spirit and in truth. Ele está aqui em espírito e em verdade e é assim que a gente adora ele. Okay, now, one of the things you'll notice about each of these four passages Outra coisa que você precisa saber sobre essas passagens is at no time in any of these passages is the word curse actually used. Em nenhuma dessas passagens a gente vê a palavra maldição realmente ali usada. It's not in there. A palavra maldição não aparece So this is nessas something that passagens. our culture has created and said, oh, look at this. It's a hereditary curse or a generational curse. Então o que culturalmente hoje falam sobre essa maldição hereditária, uma maldição geracional, But it's not. não é. It's not a curse at all. Não é uma maldição, na Okay? verdade. Now, if it were a curse, no problem because we've been set free from the curse by Jesus. Se fosse uma maldição, sem problema também, porque nós somos libertos das maldições por Jesus. But it's not even that. Mas nem é isso. It's a judgment against sin for those who hate God. É um castigo e um juízo sobre as gerações daqueles que odeiam a Deus. So that doesn't apply to us anyway. E isso não se aplica a nós de maneira nenhuma. Okay? Can you see how the churches are going so astray, teaching things that the Bible doesn't even say? Você está vendo como as igrejas estão se desviando, ensinando coisas que a Bíblia nem diz. How can you take these passages and add the word curse into them and scare all your people? Como você pode pegar uma passagem dessa e colocar lá essa palavra maldição para assustar o povo? And how can you add the idea of, gente, we've got to go out there and we've got to break these curses? E aí como que você vai desenvolvendo essa ideia de, gente, a gente tem que ir lá e quebrar as maldições? That's not in there either. Também não está lá. So why is it being taught in so many ministries, in so many churches here in Brazil? Então por que que isso é ensinado em tantos ministérios, em tantas igrejas aqui no Brasil? It's heresy. É heresia. Absolute heresy, guys. Heresia absoluta. And the thing is, this is a doctrine that's been created in the last, I don't know, 100, maybe 150 at most years. E essa doutrina acho que foi criada ali há uns 100 anos atrás, mais ou menos. Okay? When something is a new doctrine, Quando uma coisa é uma doutrina nova, like it didn't exist, 1,500 years ago. tipo, não existia, sei lá, 1500 anos atrás, Okay? What does that mean? o que que isso significa? It means it's a heresy. Significa que é uma heresia. New doctrines are not created. As doutrinas novas não são criadas. Okay? God, I'll get to this at the end. I'm sorry, I'm getting ahead of myself. Eu vou chegar nesse ponto ainda, eu tô me adiantando aqui. Okay, now, there are other verses that show that this is not relevant to us. Tem outras passagens aqui que mostram que isso não é relevante para nós. Okay, look at Deuteronomy 24, verse 16. Olha aqui em Deuteronômio 24, versículo 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Okay, so here it says there's not going to be a death, a punishment upon the children for their parents or the parents because of their children. E aqui está dizendo que não vai ter punição e nem morte na vida dos filhos por causa do pecado dos pais. So this is important because there's a disconnect between that generational passing down punishments.
E é interessante porque meio que tem ele desconecta dessa ideia, essa punição que vai seguir por gerações. Okay, then he repeats this in Jeremiah 31, verse 29 through 31. E depois repete isso em Jeremias 31, versículo 29 a 31. Naqueles dias não se dirá mais, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se mancharam. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. So this was the idea. If the father did something, it's going to affect the kids. E aqui é aquela ideia de que se o pai fez alguma coisa, vai afetar o filho. And he says, no. If the father did something, it's going to affect the father, and the son's going to be totally separate. E aqui ele está dizendo, não, se o pai fez alguma coisa, isso vai afetar o pai e o filho vai ser completamente desligado disso. And vice versa as well. E vice-versa também. Okay, the father, he could be embarrassed because of the sin of his son, but it's not going to be affecting him as if some sort of curse is connected to them generationally. E o pai pode, por exemplo, estar envergonhado por causa do pecado e do erro do filho, mas o erro do filho não vai trazer uma maldição, um castigo sobre ele como se estivesse relacionado. And then you'll notice in verse 31, he starts to get into the new covenant. E a gente vê também que no versículo 31 ele começa a entrar na questão da nova aliança. The rest of this passage is absolutely awesome because it talks about the new covenant that God is going to bring to us who are in Jesus Christ. E o restante dessa passagem, a partir do versículo 31, é incrível, porque ele começa a falar sobre essa nova aliança que vai estar sobre aqueles que estão em Jesus. And this is hundreds of years before Jesus was ever born. E isso é centenas de anos antes de Jesus sequer nascer. And so he's showing there's a connection there. There's not this generational curse because of the coming of the new covenant. E aqui ele está dizendo que essa maldição geracional ali, ela não existe por causa da nova aliança que estava vindo. And so that sets us free to not worry about this any longer. E isso também nos deixa livres de não se preocupar com isso mais. If you're in the new covenant, Se você está na nova aliança, or if you're studying the Bible. ou se você está estudando a Bíblia. Okay? It says the same thing, Ezekiel 18:4. A mesma coisa em Ezequiel 18, versículo 4. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Okay? And then Ezekiel 18, verse 19 and 20. E Ezequiel 18, versículo 19 e 20. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Okay, so he's making this very clear in several different passages that there's not that connection, like my dad did something bad and so now I'm done. Então ele está aqui em passagens diferentes, ele está reafirmando isso de que, se meu pai fez alguma coisa errada, tipo, isso não vai recair sobre mim. Okay, now, let's say that there existed these generational curses. Então, digamos que existam essas maldições, ou que existissem essas maldições geracionais. They don't, but we're going to pretend like they do. Elas não existem, mas vamos fingir que elas existam. If they did exist, how would we get away from them? Se elas existissem, como a gente se livraria delas? Okay, well, what we see as the answer to several different problems in the Old Testament O que a gente vê como solução para diversos problemas do Antigo Testamento is one simple thing. é uma coisa muito simples. Repentance. Se arrepender. That's it. É isso. Okay, I'm going to show you a couple passages. Vou te mostrar algumas passagens. Leviticus 26, verses 40 through 42. Levítico 26, do 40 ao 42. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão e também me lembrarei da terra. So here he starts talking about how they will be sent out of their land into a land of their enemies. E aqui ele está lembrando de como eles foram mandados da terra deles para ser castigados na terra dos inimigos. Why would this happen? Por que isso aconteceu? Because they rebelled against God. Porque se rebelaram contra Deus. This is part of the curses of the law. Isso faz parte das maldições da lei. He says, if you don't follow me, this and this and this and this are going to happen.
Se você não seguir e obedecer, isso vai acontecer. And one of the things he said, I will remove you from the good land that I gave you, and I will send you to a far land far, far away. E uma das coisas que diz é que eu vou tirar você da terra boa que você está e vou te mandar para uma terra muito longe. Okay? And then he says, when you're there, if you realize your mistakes, E aí ele chega nesse ponto que ele diz, quando você estiver lá, se você se lembrar do seu pecado and you repent of them, e se arrepender dele, then I will hear you, então eu vou te ouvir and I will bring you back to the land. e vou trazer você de volta. Okay? So the curse was that they were removed from the land. A maldição era que eles seriam tirados daquela terra. The response was, repent of your sin, A resposta era, se arrepende do pecado and then I will bring you back. e eu vou te trazer de volta. Okay? Now this is not a generational curse. Isso não é uma maldição geracional. It's just a curse connected to the law. Essa é uma maldição que está ligada, relacionada à lei. And as it's connected to the law, the answer is repent. E como está relacionada à lei, a resposta é se arrependa. Okay? Now, another response would be 1 Samuel chapter 12 verses 10 and 11. Então, uma outra seria em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 10 a 11. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, pecamos, abandonamos o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a Ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Okay, so God raised up enemies against the nation of Israel. Então Deus tinha levantado inimigos contra a nação de Israel. Why? Por quê? Because they worshipped Baal and Ashtoreth. Porque eles tinham adorado Baal e Astarote. They got involved in idolatry. Se envolveram com And idolatria. God says, hey, if you turn away from me and you start worshiping idols, I'm going to bring consequences against you. E Deus tinha dito, se você se voltar contra mim e começar a adorar os ídolos, eu vou trazer consequências sobre você. But when they confessed their sins and repented of them, Mas quando eles confessaram o pecado e se arrependeram, God raised up deliverers for them. Deus trouxe libertadores para eles. Okay? One last passage, 2 Chronicles chapter 7 verse 13 and 14. Uma última passagem aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. So he says all these things will come against them because of their sin. E ele diz que todas as coisas vão vir sobre o povo por causa do pecado. And so he says, you want to get rid of this? Repent. E daí ele diz, você quer se livrar desses castigos? Então, se arrependa. Humble yourself, pray, and seek my face. Se humilhe, ore e busque a minha face. And then I will heal the land. E eu vou sarar a terra. Okay? This is the answer to everything. Essa é a resposta para tudo. Okay? You want to break a curse? Você quer quebrar uma maldição? You repent. Se arrepende. Okay? It's good to repent. É bom se arrepender. Okay, now do you need to go back and you think about everything you did when you were 5, 6, 7 years old? E para isso você precisa voltar e pensar em tudo que você fez de errado quando você tinha ali 5, 6, 7 And anos de idade? make a list of all of them and light it on fire and denounce it before God? Escrever uma lista dos seus pecados e depois queimar isso diante de Deus, renunciando tudo que você fez? No. Não. You need to humble yourself, pray, and seek God. Se humilhar, orar e buscar a Deus. Okay, sometimes when I'm doing something, maybe I'm brushing my teeth. Às vezes eu tô tipo, sei lá, escovando o dente. And I start thinking about something I did when I was younger. E eu começo a lembrar de alguma coisa que eu fiz quando eu era novo. And I remember I threw that ball at that girl's head. That was so mean. E aí eu lembro, nossa, cara, eu joguei aquela bola na cabeça daquela menina, né? Isso foi muito mal. Okay, now I was probably like 10 years old, you know? E sei lá, eu tinha uns 10 anos. Okay, but that's still mean, right? Mas ainda é maldoso, né? Okay, and so I said, you know what, Lord, forgive me for that. E aí eu falo, Deus, quer saber? Me perdoa por And isso. I don't know if that girl even remembers that, but if she does, I pray that you'd help her to forgive me. Yeah. Mas eu nem sei se essa menina lembra disso ainda, mas me perdoa. Okay, so that's it. E é isso. Okay, now I don't think that incident was causing any problem in my life. E eu não acho que aquele incidente causou problemas na minha vida. My life's going pretty good. Minha vida vai bem. Okay, now could my life be better? Sure.
Minha vida poderia estar melhor, claro, Okay, but it's pretty good. mas está muito boa. Why? Por quê? Well, because I try my best to follow the Holy Spirit. Porque eu faço o melhor para seguir o Espírito Santo. I fail a lot, but I try. Eu falho bastante, mas eu tento. And I try to follow steps of wisdom. E eu tento seguir esses passos de sabedoria. Okay, so I try to be wise with my money. Eu tento ser sábio com o meu dinheiro. I try to be wise with my possessions. Tento ser sábio com as minhas I posses. try to be wise with my relationships. Tento ser sábio com os meus relacionamentos. I want to be wise in everything. Eu quero ser sábio em tudo. And that helps my life to go well. E isso ajuda a minha vida a ir bem. And I see people have all these problems. It's like, man, look at what you're doing, man. You're just making bad decisions. E aí tem muitas pessoas que têm vários problemas e aí eu só olho e falo assim, cara, mas tá tomando decisões erradas. It has nothing to do with a generational curse that's on them. Não tem nada a ver com uma maldição geracional. Okay, so if you do have something that you remember in your life, Então, se tem alguma coisa que você lembra da sua vida confess it, repent of it. de errado, confessa e se arrepende. Okay, and God will take care of the rest. E Deus vai cuidar do resto. Your life is not being limited because of your sin. A sua vida não está sendo limitada por causa do pecado. If it were, we wouldn't have so many evil people running our entire country. Se fosse o caso, nós não teríamos tantas pessoas iníquas, maldosas dirigindo o país. Okay, I mean, we have people who are prospering in an incredible billions of ways, right? E a gente tem pessoas que estão prosperando e são incríveis em, sei lá, milhões de maneiras. And they are totally in rebellion against God. E são pessoas que são completamente rebeldes contra So what Deus. about the generational curses on their lives? E as maldições hereditárias na vida dessas pessoas? Okay, what, they don't exist? Não existem? They only come for Christians. Elas só vêm nos cristãos. Oh, come on, that's ridiculous. Ah, para com isso, é ridículo. Actually, it's the opposite. Na verdade é o oposto. It would be on them and it wouldn't be on us Estaria neles e não em nós, because we've been set free in Jesus. porque nós somos libertos em Jesus. Okay, now I want to close this with two passages in the New Testament. E eu quero concluir aqui com duas passagens do Novo Testamento. Look in John chapter 9 verses 1 through 3. A primeira é João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. You see, they had the same mindset, right? Então vê que eles tinham essa mesma mentalidade, né? This guy was born blind. Man, there's something serious going on here in their family. Nossa, esse cara nasceu cego, né? Tem alguma coisa muito errada na They família must be dele. really evil people. Os pais dele devem ser pessoas muito más. And so they said, okay, so Lord, you know, like I'm so good, but these guys are obviously bad. E eles são tipo, ó, Senhor, eu sou muito bom, né? Mas, meu, esse cara com certeza ele é muito mau. So which one of them did it? Was it him or was it his parents that caused him to be blind? Então, já que ele é cego, quem será que é o culpado disso? Será que foi um erro dele ou dos pais dele? He says, neither. E Jesus falou, nenhum. It wasn't the result of anybody's sin. Ele falou, não é resultado do pecado de ninguém isso. And that's one of the heresies that's going around the society. E essa é uma das heresias que tá por aí na sociedade. Something bad happens, like, oh, it's because you're sinning. Alguma coisa ruim acontece e fala, ah, é porque você tá em pecado, hein? You know what? The founder of Calvary Chapel, Pastor Chuck Smith, O fundador da Calvary Chapel, o pastor Chuck Smith, he got lung cancer at the end of his life. ele teve câncer no pulmão no final da The vida dude dele. grew up in a Christian home. Ele cresceu num lar cristão. He never smoked a day in his life. Ele não fumou um cigarro na vida inteira dele. He was an amazing man of God. Ele era um cara de Deus incrível. Why did he get lung cancer? Por que ele teve câncer no Oh, pulmão? it's a generational curse. Ah, uma maldição hereditária. It's because of the sin in his life. É pecado na vida dele. No, it has nothing to do with it. Não tem nada a ver com It isso. might have been the pollution that he was breathing in his whole life in Southern California. Pode ser a poluição que ele estava respirando a vida inteira ali no sul da Califórnia. Okay, but that's happened. Sometimes people get cancer. Mas isso acontece, às vezes algumas pessoas têm câncer. And it's because they ate something or they breathed something in, E é porque ou ingeriram ou respiraram alguma coisa, not because they sinned. mas não porque eles pecaram. You guys go over to Japan and eat a fish that was contaminated by the toxic waste from Fukushima. Vai lá no Japão e come um peixe que foi contaminado lá pela região de Fukushima. Full of nuclear radiation. Cheio de radiação. You can be the most righteous person on earth and you will die in 7 years of cancer. Você pode ser a pessoa mais justa do mundo e você vai morrer em 7 anos de câncer. Nothing to do with sin. Nada a ver com pecado. That's what Jesus is saying here in John chapter 9. É o que Jesus está dizendo aqui em João. We've got to get that out of our heads. A gente tem que tirar isso da nossa It's cabeça. another heresy that's been created in our society. É outra heresia que foi criada aqui na nossa sociedade. Okay, now, here's the last verse. E o último versículo.
2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. God has given us everything that we need Deus nos deu tudo o que nós precisamos for life and for godliness. para a vida e para a piedade. Okay? That's everything, right? E é tudo, né? He gave us everything we need for life and for godliness. Ele nos deu tudo para a vida e para a piedade. Through what? Através do quê? Through the knowledge of Jesus Christ. Através do conhecimento de Jesus Cristo. We know Jesus A Christ. gente conhece Jesus. We receive the forgiveness of sins through his sacrifice on the cross A gente recebe o perdão dos pecados através do sacrifício dele na cruz and his resurrection from the dead. e da ressurreição dele dos mortos. And then we receive everything we need E a gente recebe tudo o que nós precisamos to live life para viver a vida and to have godliness. e para ter piedade. Okay? He gives us the Word of God and the Holy Spirit. Ele nos dá a palavra de Deus e nos dá o Espírito Santo And then he puts us in a body so that we can be sharpened by one another. e nos agrega nesse corpo para que a gente possa aperfeiçoar uns aos outros. Okay? That's really important, right? Isso é muito importante. And Né? then in life, we have everything we need. E na vida a gente tem tudo o que precisa. Okay? He's given us the ability to go on out and earn our means, to provide for ourselves. Ele nos dá a habilidade de sair e trabalhar, fazer por onde ganhar nosso sustento. Okay? So what does this mean? E o que isso significa? He removed sin from us. Que ele removeu o pecado de nós. He removed death from us. Que ele removeu a morte sobre nós. He removed the law from us. Que ele removeu a lei que estava With sobre all nós. the curses that are connected to it. Com todas as maldições que estavam conectadas a ela. And now we've been set free to live our life. E agora nós estamos livres, fomos libertados para viver a nossa vida. True spiritual life. Vida espiritual verdadeira, Led by the Holy Spirit. dirigida pelo Espírito Santo. There's nothing that's in our way Não tem nada nos impedindo, except for us. com exceção da gente. Right? We cause more problems in our life than anybody else. Nós causamos mais problema na nossa vida do que qualquer outra pessoa. We sin and it brings in negative consequences into our E lives. quando a gente peca, o pecado traz consequências ruins na nossa vida. Okay? But there's no curse that's holding us back. Mas não tem uma maldição que está impedindo a gente. There's no spiritual force that's keeping us from being able to do what we need to do. Ou uma força espiritual que impede a gente de fazer o que a gente tem que fazer. The enemy will come, he will try to discourage you. O inimigo vai vir e vai tentar desencorajar você. He will try to take you away from God's plan. Ele vai tentar afastar você do plano de Deus. Okay? But you can fight against him. Mas você pode combater contra ele. Because the Bible says to resist the devil and he will flee. Porque a Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo e ele vai fugir. Okay, so resist him. Então resista. Stand up and fight. Se levante e lute. Why? Because you got the power of the Holy Spirit living inside of you. Por quê? Porque você tem o poder do Espírito Santo vivendo em você. So there's nothing more that you need. Então não tem nada mais que você precisa. There's no magic cure that's going to make you rich. Não tem uma cura mágica que vai fazer você rico. There's nothing more that you need in order to live your life. Não tem nada mais que você precise para viver a sua vida. Remember, Jesus said, I came that they might have life and life more abundantly. Lembra que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Why did he say that? Por que ele disse isso? Because eternal life starts the moment that you believe in Jesus. Porque a vida eterna começa no momento em que você acredita And em you Jesus. start a relationship with him. E começa um relacionamento com ele. You get to know God personally. Você começa a conhecer Deus pessoalmente. And he dwells in you. E ele habita em você. And he will never leave you. E nunca vai te deixar. Never forsake you. Nunca vai te abandonar. Even when you sin, Mesmo quando você pecar, he's still with you. ele continua com você. What more do we need? O que mais a gente precisa? Okay, I'll tell you this. You don't need a course to learn cura libertação at some, place here for $800 a lesson. Então, o que eu te garanto é que você não precisa de um curso de cura e libertação que você tem que pagar R$100 por sessão. Okay? 800. R$800 Okay? por They have sessão. courses for a couple for $1,500. E você pode ser um casal ali por 500. Okay? 1,500. Por 1.500. Okay? That's a lot of money, right? Isso é muito dinheiro, Okay, né? again, I'll tell you, if I had the secret to healing you, I would give it to you for free.
E eu garanto pra você, se eu tivesse o segredo da cura pra sua vida, eu te dava de graça. Okay? The love of money is the root of all kinds of evil. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. And that's running the majority of our churches here, especially in Curitiba. E essa heresia está espalhando por várias igrejas aqui em Curitiba. Okay, I give this to you, this series, because I want to warn you. E eu quis ensinar essa série para vocês porque eu queria alertar vocês. That's one of the main jobs of a pastor. Esse é um dos trabalhos principais de um pastor. You guys, be careful with this doctrine. Toma cuidado com essa doutrina. It is absolute heresy. É absolutamente uma heresia. Okay? Confessing and repenting of sins, that's good. Confessar e se arrepender dos pecados, isso é bom. That's part of their doctrine. É parte da doutrina. But then there's all sorts of other things that are absolute ridiculous. Mas tem mais um monte de coisas lá no meio que são ridículas. Just remember, Jesus finished everything on the cross for me. Então se lembra que Jesus concluiu a obra dele na cruz por nós. He took all of our sins, he took death, he took the curses of the law away from us. Ele tirou o pecado, a morte, as maldições da lei que estavam sobre nós. And remember these arguments when people come to you. E lembra desses motivos, desses argumentos quando as pessoas vierem para você com esse Talk to them and say, you know what, that passage doesn't even use the word curse. Where do you get that? e fala para eles, fala, mas essa passagem aí nem fala a palavra maldição, do que você está falando? Give me a verse that says that we're supposed to break the curses. Where does it say that? Me mostra então um versículo que fala que a gente tem que quebrar maldições. Aonde diz isso? Because in Galatians it says that Jesus took the curses for us. Porque em Gálatas diz que Jesus tomou a maldição sobre nós, Okay? que estava So, sobre nós. use these arguments because you don't have to listen to this stuff that these people are saying. It's so ridiculous. Então se lembre disso porque você não precisa ficar escutando o papo dessas pessoas aí, essas doutrinas esquisitas. Okay. And if you guys have friends, share this message with them. E se você tem amigos, compartilhe isso com eles. Because there's so many people that are believing these lies today. Porque tem muita gente acreditando nessas mentiras hoje em It dia. is really sad because they're not trusting in the sufficiency of the sacrifice of Jesus. E isso é muito triste porque as pessoas não estão crendo na suficiência do sacrifício de Jesus. Okay? We're going to do that here at Calvary. A gente vai fazer isso aqui na We're going casa. to trust in Jesus. A gente vai confiar em Jesus. Okay, so now we're going to have another time of worship. Então agora a gente vai ter um outro tempo de louvor. We're going to praise him for his sacrifice. A gente vai adorar o Senhor pelo sacrifício dele. Okay, so let's worship him. Whenever you're ready, you can go in the back and you can have communion. Então vamos ter esse tempo de louvor e quando você estiver pronto, você pode ir lá no fundo e tomar a ceia. Let's remember and celebrate the body and the blood of Jesus. E fazer isso em memória e celebrando pelo sacrifício do sangue e do corpo de Jesus. Let's stand and worship the Lord. Então vamos ficar de pé e adorar o Senhor.